E aí, pessoal, eu gostaria de falar um pouquinho sobre permissão. Então, vou criar um arquivo aqui chamado de exemplo.txt. Então, se eu pegar aqui, vou pegar aqui ls-l exemplo.txt, que eu estou listando no formato longo, né? A gente já abordou isso aqui nos vídeos. Esse primeiro traço aqui ele significa que é um arquivo. E aqui eu venho um conjunto de letras. Tranquilo? Então vamos lá. As permissões são divididas em usuário, essas três, grupo, essas três, e outras pessoas do sistema operacional. Então, quando você cria um usuário no Linux, ele é associado a um grupo. No caso aqui, meu usuário é Vivas e o grupo é Vivas. Mas poderia ser outro grupo, por exemplo. A gente podia criar um grupo alunos. Então, vamos lá. Essas primeiras permissões aqui são permissões do usuário. Tá certo? Essas três outras aqui são do grupo. Então, pessoas que estiverem no mesmo grupo, do meu mesmo grupo, Vivas, por exemplo, ele teria essas permissões. Isso aqui são para outras pessoas no sistema operacional. Tá certo? Então, esse é o primeiro conjunto. Então, basicamente, a gente tem o quê? Usuário, né? Grupo e outros. Cada uma dessas permissões, elas são divididas em R, W, X. Então, vamos lá. A primeira permissão é se o arquivo pode ser lido. É permissão de leitura. A segunda é se você pode escrever no arquivo, né? Então, vou colocar aqui W, então é escrita. E X, execução. Então, vamos lá. Então, eu tenho ls-l exemplo.txt. Então, se eu quiser trabalhar com permissões de usuário, eu vou usar o comando chmod. Vamos supor que eu quero dar permissão de execução para esse arquivo, para o meu usuário. Então, eu vou colocar U. Eu quero adicionar uma permissão, eu coloco mais. E eu coloco X, que é a permissão que eu quero. Então, exemplo.txt. Então, se eu der um ls-l, ele recebeu a permissão de execução. Vamos supor que eu quero tirar a permissão de execução. Então, vou usar o chmod do usuário. Vou colocar menos para remover. X, exemplo.txt. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Tirei a permissão. Vamos supor agora que eu quero remover a permissão de leitura para o grupo e para os outros. Então, eu vou usar chmod. Grupo é G, não é? O é others. Então, vou remover de leitura. Então, eu coloquei menos aqui e removi de leitura. Então, vou dar um ls-l, removi as permissões de leitura para o grupo e para others. Então eu quero agora dar uma permissão de execução para todo mundo. Então eu posso usar all, que é para todo mundo, mais x exemplo.txt. Então agora dei permissão de execução para todo mundo. Tá certo? Então o comando chmod ele pode funcionar dessa forma aí, né? Onde a gente usa as letras U, que é de usuário, G de grupo, O de outros e A para todo mundo. Os sinais de mais ou menos para adicionar e para remover permissão. Tá certo? Então,
é a primeira forma que eu vou usar esse comando, chmod. Existe, eu mostrei um jeito de trabalhar com as permissões, né? E a gente usa letras. Mas você pode usar também a parte numérica, tá certo? Então, aqui tem uma tabelinha, né? É uma tabela que mostra como que a gente pode trabalhar nesse conjunto de permissões numéricas. Mas assim, é bem simples. Vamos lá. A primeira letra é o R, a segunda letra é o W e a terceira letra é o X. Então, a gente pode trabalhar com o seguinte. Toda vez que você quiser ativar uma permissão, você coloca 1. Perfeito? Então, se eu quiser ativar a permissão de leitura, então eu vou colocar 1, 0, 0. Perfeito? Que é essa permissão aqui. Tá. Então, aqui eu estou só ativando a permissão de leitura. Esse número binário é 4. Então, se eu usar o número 4, é permissão de leitura. Vamos supor que eu quero ativar a permissão de leitura, a de escrita e a de execução. Seria 111, né? Que seria equivalente a essas permissões. Seria o número 7. Vamos supor que eu quero dar uma permissão de leitura e de execução. Então, eu pegaria essa daqui, ó. É 1, leitura, não quero dar de escrita, e eu quero de execução. Então, esse número aqui em binário é o 5. Então, eu colocaria o número 5. Então, agora eu vou mostrar, agora no terminal, como que a gente vai fazer isso. E aí, pessoal, agora eu quero mostrar no terminal como que a gente trabalha com a permissão numérica. Então, vamos supor o seguinte, que eu quero dar uma permissão apenas de leitura para o meu arquivo. Então, o código binário seria 100, que seria equivalente a R, né? Isso é para o usuário. Para o grupo, eu vou colocar 000. Então, seria 3 tracinhos. E para os outros, eu vou colocar também 000, que também seria equivalente a 3 tracinhos. Se a gente convertesse isso de binário para decimal, o primeiro número é 400, então. 4, 0 e 0, né? Então, vamos lá. Então, chmod, eu vou usar o código 400 num arquivo aqui que eu tenho exemplo.txt. Se eu colocar ls-0, exemplo.txt, nós conseguimos fazer o que a gente queria. Só dar permissão de leitura para o usuário, né? Então, vou fazer um exemplo mais complexo. Eu quero dar permissão de leitura para o usuário, leitura e execução, não é? Então, seria equivalente a 101 para o usuário. Por grupo, eu queria dar permissão só de escrita e execução. Então, seria 01. E para os outros, eu quero dar permissão de leitura, escrita e execução. Seria RWX equivalente a 1. Tá certo? Então, o primeiro número, ele é 5. O segundo é 3. E o terceiro é 7. Então, é 537. Vamos ver o que vai acontecer. Então, se eu pegar chmod 537 e jogar no arquivo exemplo.txt, então eu consegui ela. Permissão de leitura e execução para o usuário, permissão de execução escrita e execução para o grupo e leitura, escrita e execução para os outros. Por isso que tem muito meme, né, de Linux falando chmod 777. Por quê? Nesse caso, a gente tem todas as permissões atribuídas ao arquivo. RWX, RWX e RWX. Tá certo? Então, muitas vezes a gente vê esses memes, né, com esse tipo de permissão, né? E que é uma falha de segurança, né? Que você está permitindo que pessoas do mesmo grupo
e outras pessoas do sistema operacional podem acessar seu arquivo, né, e fazer o que quiser, né, tanto ler, quanto escrever, quanto executar. Tá certo? Então, isso aí é a maneira que eu trabalho com essas permissões numéricas.